Olá, eu sou a jornalista Cláudia Santos e você está assistindo e escutando agora o Pernambucast, o podcast da revista Algo Mais. Nessa temporada, a gente está trazendo temas relacionados à gestão e carreira. Olá, eu sou o Rafael Dantas, sou repórter da revista Algo Mais. A cada episódio do Pernambucast a gente vai tratar de temas estratégicos, e atuais que envolvem a vida das pessoas e também das empresas. Hoje a gente está recebendo um convidado especial, que é Tiago. Seja muito bem-vindo, Tiago. E a gente vai falar sobre gestão do tempo, para ele dar algumas dicas para a gente entender como é que a gente junta casa, trabalho, cuidado com a saúde e sobrar uns minutinhos aí para a nossa vida, né? Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Rafael. Obrigado, Cláudia. Primeiro, eu já gostei do especial, ou então aumenta aí a responsabilidade do que a gente vai conversar aqui. Olá, leitores da Algo Mais e ouvintes do Pernambucast. É um prazer, como eu disse, estar aqui. Vamos aí bater um papo. Certo, Tiago, é um prazer recebê-lo, né? Tiago Siqueira, ele é consultor empresarial, sócio da TGI e especialista em administração do tempo e qualidade de vida. É um dos autores do livro Quem Tem Prazo Não Tem Pressa, da editora INTG. Bom, Tiago, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar como é que a gente tem sempre essa sensação de que está faltando tempo? Sensação. Você já falou uma subjetividade, né? Sensação. Sensação, para mim, pode ser algo positivo e a mesma sensação que eu tenho para você pode ser algo negativo. Então, é um ponto a gente refletir sobre isso. E quando a gente fala de tempo é muito escasso, né? Tem uma frase bastante famosa de Peter Drucker que ele diz que o tempo é o nosso recurso mais escasso. Se ele não for administrado, nada pode ser administrado, né? E isso é uma verdade, porque se a gente observar, para tudo que a gente faz, Cláudia, a gente precisa de tempo. Não tem nada que a gente comece a executar no nosso dia a dia que o tempo ele não esteja incluído nesse processo. Então, quando a gente não consegue dar conta, muitas vezes, do que a gente tem para fazer, aí a gente talvez tenha que encontrar um bode expiatório, um culpado para isso. E aí o coitado do tempo acaba, muitas vezes, sendo responsabilizado. Mas se a gente observar, muitas vezes, não é nem o tempo, é a forma como a gente lida com ele, a forma como a gente lida com as nossas atribuições é que fazem com que a sensação, e aí é onde está essa sua primeira provocação, a sensação ela aumente de que o tempo é escasso, o tempo não está sendo possível de dar conta, para que a gente possa dar conta das atividades que a gente tem aí na nossa programação para realizar. Tu concordas com isso? Eu vou pensar. É uma provocação boa, né? Vou refletir sobre o assunto. Essa sensação, Tiago, parece, não sei se depois da pandemia piorou para cada um de nós, né? A gente tem tudo é antes e depois da pandemia, né? Mas parece que são mais atividades, mais atribuições. Quais são Redes sociais, WhatsApp. Trânsito, que a gente tem a sensação que está piorando, enfim. Mas quais são tuas orientações assim iniciais para quem quer organizar a sua agenda de maneira que venha a caber todas essas atividades? Acho que tem uma coisa muito importante. E aí quando você estava falando aí do tempo e dessa quantidade maior de atividades e adequação das atividades que a gente tem que fazer no tempo que é disponível, e aí vamos fazer uma reflexão importante do tipo de atividade. Muitas vezes a gente se ocupa com atividades que são chatas, né? E mesmo que sejam obrigatórias, né? E quando a gente tem uma demanda muito maior de atividades que não são prazerosas para a gente, é muito possível que, primeiro, a gente protele, a gente procrastine. Segundo, a gente não consiga dar conta por uma forma muito natural. A gente começa a priorizar outras questões que talvez não sejam as principais, né? Então, a gente passa, de forma até mesmo inconsciente, a se ocupar com atividades que a gente tenha mais prazer. Agora, como dosar atividades mais prazerosas a atividades não prazerosas, né? A vida, muitas vezes, faz a gente ter que se ocupar com algumas obrigações profissionais que talvez não fosse a que a gente sonhou quando era criança,
né? Eu me lembro e me marcou muito uma reportagem que eu vi faz muito tempo, mas me fez uma lembrança interessante disso toda vez quando eu falo sobre essa questão de que apareceu um momento alto de desemprego e na fila de enfim, uma seleção de uma atividade bastante operacional, de uma profissão bastante operacional e que possivelmente é uma atividade que ninguém sonharia desde criança a ter, mas lá nessa fila tinha pessoas formadas na área do direito, né? E aí significa que, por questão de necessidade, eu tive que entrar nessa fila para poder ser empregado. Possivelmente, se a gente for perguntar para essa pessoa se é a profissão que ele queria, não. Mas, por necessidade, ele precisou, né? Então, tem determinadas trajetórias de vidas nas próprias pessoas que fazem com que a gente acabe tendo que se ocupar com questões que talvez não são tão prazerosas. Mas, mesmo assim, eu acho que todo objetivo que a gente deve buscar é a satisfação, mesmo que momentânea, porque muitas vezes isso é necessário agora, mas se a gente estanca, se a gente para por aí e não consegue buscar outras alternativas, aí a gente vai viver mais angustiado, a gente vai viver mais estressado, a gente vai vai ser impactado muito mais na nossa autoestima, porque a gente não consegue melhores condições, e isso, de algum modo, vai impactar na nossa qualidade de vida. E por isso que a gente associa muito a questão da administração do tempo à qualidade de vida. Por quê? Porque ela está diretamente associada, está muito ligada. Quando a gente consegue... qualidade de vida não é lazer. Qualidade de vida é prazer, necessariamente. Então, quando a gente se ocupa com a atividade que a gente gosta, que a gente sente prazer, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, a tendência é que a gente consiga usufruir de uma vida com melhor qualidade. E se a gente for observar, Cláudia, quanto tempo de atividade profissional a gente se ocupa por dia? Né? Se a gente for fazer uma conta... É bastante. Mas vamos lá. Muitos de nós ultrapassam as 8 horas. Com certeza. Né? Poucos menos de 8, mas a referência, vamos lá, do ponto de vista trabalhista, são 8 horas diárias, 44 horas semanais, não sei quanto multiplica aí por quantidade de dias produtivos no mês, multiplica isso aí por 11, tirando as férias. Quantas horas a gente está se ocupando com atividade que talvez a gente não goste? E aí, se a gente for refletir, qual o impacto que isso tem na nossa vida? Né? Às vezes a gente fala assim, a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Mas é a minha vida, que é em comum. A interseção é a vida. Profissional e pessoal, ela se mistura nas 24 horas que a gente tem disponível. Então, a agenda, aí voltando a sua reflexão, a agenda, quando a gente preenche ela com atividades que a gente prioriza como atividades, primeiro compromissos, obrigações, mas associando todas essas atividades a questões que a gente sinta mais gosto, sinta mais prazer, ou procure, mesmo que momentaneamente, essa satisfação, a tendência é que a gente consiga dar conta melhor das nossas programações no dia a dia. Tem algumas dicas aí, a gente vai querer mais dicas suas, Tiago, ao longo dessa conversa. Mas já tem uma dica de encaixar algumas atividades mais prazerosas no meio dessas obrigações, seria essa a ideia, Tiago? De encaixar algumas atividades mais prazerosas no meio das obrigações, de algumas que não nos trazem tanto prazer, então seria essa a provocação inicial que você faz. Eu diria o seguinte, as 24 horas que eu tenho são as mesmas que você tem. Qual a diferença que eu lido com as minhas 24 horas e a diferença que você lida com as suas, né? A agenda é um meio. A agenda é uma forma de a gente organizar o nosso tempo. Eu tenho, ou seja, uma agenda física, uma agenda digital, ou mesmo uma programação, ou no mundo digital hoje, vários aplicativos disponíveis, né? Enfim. Mas é um meio para que a gente possa se organizar. Mas de nada adianta se a gente não utilizar a agenda como uma referência para a nossa administração da organização do que a gente tem para fazer. Né? Então, não basta só ter uma agenda ou uma agenda preenchida. Precisa ter uma agenda preenchida, atualizada e sistematicamente consultada. Eu digo muito, uma agenda é uma
secretária que a gente tem à nossa disposição, sem custo nenhum e muito mais, sem custo trabalhista, né? Porque ela não vai brigar com a gente, não. A gente só e ela aguenta tudo, né? A gente pode colocar toda a nossa programação lá dentro. Qual é a diferença que vai fazer? É a forma como a gente de fato utiliza a agenda. Tem gente que tem a agenda à sua disposição, mas não atualiza. Tem gente que preenche, mas não consulta. Então a agenda ela vai falhar como qualquer outra situação. Então eu acho que a agenda ela é um meio, mas é um meio que para mim é um instrumento mais importante para a boa gestão do nosso tempo. A diferença que faz é a forma como a gente lida com ela, como a gente usa essa agenda. Eu particularmente não vivo sem agenda. Eu acho que eu me perderia totalmente se não tivesse uma agenda ali no cotidiano. Eu fico imaginando, Cláudia, quem não tem agenda e tem um conjunto enorme de atividades para se fazer, né? Como é que consegue dar... É uma hora falha, né? A mente humana, a nossa cabeça, ela faz a gente esquecer, até mesmo de forma inconsciente, muitas questões que a gente talvez queira que esqueça mesmo. De repente a gente esqueceu e ficou se perguntando, rapaz, eu esqueci. É verdade. Então, eu acho que a agenda ela é vital para a boa gestão do tempo. É um meio, é um instrumento, ele não vai garantir a boa gestão do tempo, mas ela vai induzir a boa gestão do tempo se a gente utilizar ela da melhor forma possível. É como se a cabeça da gente fosse um HD que já tivesse completo, cansado, e a agenda fosse um pendrivezinho, né? Que eu sempre digo, meu HD está completo. E se eu fazer uma provocação para você? E se a pessoa não for no mundo digital e for no mundo físico, como é que vai? Aí vai ser complicado. Mas aí eu vou dizer, pode ser um post-it, pode ser um bloco de notas. Às vezes aquelas pessoas mais antigas tinham aquele, como é que chama? Botava um papelzinho aqui um risco e rabisco. Um risco e rabisco, E fazia suas programações do dia, coloca aqui no bolso aqui e tal, e ia-se embora, ou se fosse uma mulher, talvez na bolsa, né? Mas, veja, independente, seja no risco e rabisco, com um risco e rabisco, um bloquinho de notas, ou abrir o celular e fazer os seus registros no próprio celular, a metodologia é a mesma. A diferença é o instrumento que a gente está utilizando. Né? E o objetivo também é o mesmo, que é a programação do que a gente tem para fazer nesse tempo que a gente tem disponível aí produtivo durante o dia. Certo. Eu vou pegar essa deixa que você está falando, que cada um tem o seu jeito de se organizar, né? Durante o tempo. Mas você é um especialista, né? Eu queria saber como você organiza o seu dia. Dá aí uns segredinhos aí para a gente. Eu acho que priorizar é uma palavra importante para todos nós, independente de ser Tiago. E outra palavra que eu considero bastante importante é organizar, né? Então, características importantes é a gente estar sempre com o mínimo de planejamento e o mínimo de organização. Eu digo que não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo, porque de repente ser muito organizado pode transformar a pessoa metódica demais, né? E ser uma pessoa que planeja tudo e fica somente olhando ao que se planejou pode transformar a pessoa inflexível demais também. E a gente sabe que o dia a dia a gente começa com o norte, mas muitas vezes acontecem imprevistos, situações emergentes, situações urgentes que a gente precisa dar conta. E quando isso acontece, aí todo o nosso planejamento vai por água abaixo. A diferença é como a gente lida com isso. Se a gente lida de uma forma menos angustiante, se a gente entende que o que não tem remédio, remediado está, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender a importância de lidar com esses repulsionamentos de programação. Porque, por exemplo, se eu tenho um compromisso aqui, hoje, com vocês, e de repente aconteceu um imprevisto na minha vida para cá, sei lá, qualquer situação que me impossibilitou de vir para cá, e eu não entro em contato com vocês em tempo ou um mínimo para que vocês possam se reprogramar também, né? Então, situações como essa, a gente precisa não somente lidar com a crise, lidar com o problema, mas também, eu entendo que como ato respeitoso, que muitas vezes as pessoas não têm, é de
rapidamente fazer contato com as pessoas no qual você se comprometeu para qualquer que seja a atividade, né? Eu estou dando esse exemplo do podcast, mas qualquer um, né? Qualquer pessoa que tem a sua programação de atividades no dia a dia, que tem impacto na atividade do outro. Então, uma reunião que se atrasou para concluir e que isso impactou no tempo após, num compromisso que você tinha, e aí você deixou de falar com a pessoa para dizer que vai atrasar, ou enfim, então qualquer situação dessa, né? Então, eu acho que organização e planejamento, e planejamento por si só é a gente priorizar atividades, eles são essenciais para que a gente possa se manter organizado. Agora, um outro ponto que eu considero importante também, Cláudia, nesse aspecto, é a gente entender que tem a singularidade. Não é Tiago que faz de um jeito que pode fazer com que Cláudia replique o jeito de Tiago, da forma como Tiago faz, Cláudia vai começar a administrar melhor o seu tempo. A minha realidade é uma realidade diferente, tem uma singularidade. Eu me ocupo com determinados tipos de atividades, eu tenho estilos que são meus, né? A forma como eu lido com as minhas demandas, a forma como os afazeres que eu tenho extra profissional, trabalho, atividades ligadas à família, afazeres domésticos, atividades ligadas no meu caso, a esporte, que eu sou um certo praticante. Eu gosto de praticar esporte, então eu priorizo isso na minha vida, né? Então, tudo isso vai impactar na forma como eu lido com o tempo. Então, agora, se eu for considerar assim, o que é que tem como linha comum que pode ajudar você a organizar melhor o seu tempo, eu diria essas características. Organização e planejamento, o mínimo, já é um grande avanço. Se você não conhece Tiago, no final ele vai indicar as redes sociais dele para você ver que esse maratonista não é uma brincadeira da gente aqui, da nossa conversa. O Tiago tem uma série de atividades aí de cuidado com a saúde, esportivas, né? Vários esportes, muito mais do que a gente. Oh, com certeza. Nossa, é um atleta. Tiago, eu já vi você falando em um dos cursos sobre a questão da produtividade, né? Não é somente fazer, né? Dar tempo de fazer tudo, mas fazer bem, fazer de maneira produtiva. Qual é a diferença para a produtividade profissional ou produtividade dos estudos quando a gente consegue pensar, né? Planejar, colocar na agenda esses afazeres que a gente tem todos os dias? Eu digo que produtividade está diretamente produtividade é diretamente proporcional à questão do tempo. Quanto melhor a gente organiza o tempo, mais tempo vai sobrar a gente para fazer mais atividade, né? Quanto mais a gente desperdiça o nosso tempo, mais disperso a gente menos a gente vai entregar no mesmo tempo que é disponível. Então, produtividade está diretamente relacionada com o tempo. E quando a gente entra no campo empresarial, no mundo corporativo, eu digo que não adianta somente a pessoa ser organizada. Muitas vezes, o próprio modelo de gestão da empresa, a estrutura, a cultura de gestão da empresa pode impactar positivo ou negativamente a forma como você lida com o tempo. Imagine você, uma pessoa extremamente organizada, mas quando entra num ambiente de trabalho, esse ambiente é um caos, é um colapso, é um caos. É muito possível que você não consiga dar conta, inclusive da sua organização. Você se compromete com uma coisa, ou precisa de uma demanda que foi alguém algum colega de trabalho lhe deu aí um prazo e de repente essa pessoa nem se lembrou, né? Ou uma forma de acompanhamento que se faz lá que não tem um acompanhamento mais assertivo para poder dar conta, ou um nível de integração, ou pior, um nível de desintegração entre as equipes, e isso impacta diretamente no resultado que precisa dar. E aí quando impacta no resultado, impacta na produtividade. E aí por isso que tempo, produtividade, eles são diretamente proporcionais, e no mundo empresarial isso é do mesmo jeito. Então, organização, quando eu falei de organização pessoal, é organização em todos os aspectos, né? A gente fala uma organização, uma empresa, uma organização. Entende-se, parte do pressuposto que num ambiente onde se junta pessoas para produzir algo em comum,
E para ser produtivo, o mínimo, aí eu vou dizer o máximo, não é nem o mínimo, o máximo de organização, ela vai ser essencial para a boa gestão do tempo e para a produtividade. Agora você falou numa questão que é o foco, né? Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade, né, em se focar, em fazer as coisas. Existe alguma forma de se treinar a ser uma pessoa mais focada? Eu vou dizer da mesma forma como eu disse há pouco, é hábito. Ninguém nasceu focado. Ninguém. Aliás, a gente nasce desfocado, porque se o pai, eu sou pai, você Também. Também sou pronto, mãe. vocês sabem, então vocês sabem muito bem. Naquele momento onde a criança, a gente precisa, que é filha, filho, é hora de estudar, e o filho ou a filha não está nem aí. Aliás, faz você ficar louco, né? Porque vai provocando você até o seu limite. Isso não é foco. Agora, com o tempo, a depender da forma como a criança vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo a ter maiores responsabilidades no processo de aprendizagem e foco, né? Então, foco a gente não aprende da noite para o dia. É uma construção. E aí eu quis trazer essa experiência lá na infância, porque a gente aprende lá na infância, mas isso não se... E muitas vezes o que a gente é hoje é o que a gente construiu na nossa base enquanto pessoa lá na infância. Agora, isso não significa que a pessoa que não conseguiu aprender a ser focada, a pessoa aprendeu a ser disciplinada, ela não vai conseguir fazer mais, porque senão ela não vai conseguir mais nem administrar o seu tempo. Eu diria que, primeiro, para começar a virar a chave desse processo é querer. Imagine você que tem um problema de obesidade e quer começar a fazer uma dieta. A nível de dificuldade que você vai ter para incutir essa cultura da dieta no seu dia a dia, talvez possa ser comparável ao nível de dificuldade que você vai começar a criar um hábito de focar as questões que precisam ser focadas para você dar conta. Também o mesmo exemplo que é muito interessante é a questão do exercício físico, né? Você falou, mas tem gente que não tem um hábito, tem gente que odeia fazer exercício físico. É um pandemônio só em pensar, né? Mas muitas vezes a gente cria motivação inicial. Não, agora eu vou começar a fazer dieta, agora eu vou começar a fazer regime, agora eu vou começar a ser focado. Aí a motivação inicial ajuda a gente a dar aquele empurrãozinho. Mas só motivação não vai garantir. É preciso ter sempre um esforço diário, né? Aquela dose, aquele comprimidozinho de disciplina que a gente vai tomar diariamente para poder, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, a gente não esquecer que isso foi a nossa decisão ontem, isso foi a nossa decisão mês passado, isso foi a nossa decisão semestre passado. Então é um processo que a gente vai construindo a cada dia. Foco, disciplina, dieta, exercício físico, processo de desenvolvimento profissional, aprendizagem, qualquer coisa, né? Então, a administração do tempo também é do mesmo jeito. Eu fico pensando também que é a questão dos resultados, né? Porque se você começa uma dieta, aí tem aquele impulso, né? Mas aí você começa a ver que emagreceu, que aquela roupa já está cabendo. Eu acho que isso também é uma forma de incentivar, né? É um estímulo, né? Eu digo muito assim, imagine um mall de um shopping center. Alguém aqui já viu alguma sujeira? Alguém aqui, que eu digo vocês dois, já chegou a ver assim sujeira? Ou alguém pega algum lixo e joga no chão? É muito possível que não, né? Eu digo porque é muito possível realmente que não. Uhum. Então, a limpeza vai chamar mais limpeza, mais organização. Agora, no terreno baldio, que o primeiro lá vizinho joga um saco de lixo, não vai dar uma semana, aquilo ali vai virar um lixão a céu aberto, né? Então, eu acho que limpeza chama limpeza, sujeira chama sujeira, e motivação vai ser a chaminha que a gente vai sendo motivado a dar continuidade. Quando a gente vê resultados positivos, seja numa dieta e a gente se sente bem olhando no espelho, ou alguém mais ainda elogia você, rapaz, como você tá bonito.
Aí é que você dá essa chama da motivação. Mas só isso não vai garantir. Porque se você cria um hábito, eu preciso fazer um exercício diariamente e é no primeiro horário da manhã. E esse horário, muitas vezes, conflita com o meu sono. Mesmo sendo o momento mais adequado para que eu possa dar continuidade. Se eu não vencer essas barreirazinhas, eu vou sucumbir à minha decisão. Então, é muito importante a motivação de a gente se ver no espelho, nesse caso. Muito importante a motivação de a gente perceber avanços, mas a gente deve usar a motivação como um fator impulsionador, mas um fator que vai dar continuidade à disciplina. Tiago, um dos pontos críticos, mesmo para quem é focado, né, para quem tinha um costume já da agenda e que mudou nos últimos anos, foi essa questão do home office, né? Então, antigamente a gente tinha um horário que está em casa, o horário que ia para academia, o horário que trabalhava, né? Com essa nova possibilidade, né, que foi muito empurrada, né, pela pandemia, embora já tinha gente que antes já tinha essa prática, né, do home office, mas hoje é muito mais popular. Como é que se organiza o tempo de maneira a ser produtivo, ser focado com tanta coisa dentro de casa também, né? Você falou aí que tem as crianças, eu também tenho criança em casa e isso é muito difícil às vezes. Quais são as tuas dicas para essa situação do home office? Primeiro foi o aprendizado, né? Acho que antes da pandemia, nenhum de nós tinha aquela experiência como um compromisso diário de fazer home office. E a gente, aliás, nem achava que era possível. Eu, antes da pandemia, fazia pelo menos 2 viagens precisando de avião por mês, 2 viagens por mês, pelo menos, há mais de 10 anos. Durante 10 anos eu organizava até alguma viagem de férias, alguma viagem, assim, qual é a semana que eu não vou viajar, e aí eu ia adequando. E depois da pandemia, eu deixei de viajar. E não deixei de fazer essas atividades, todas elas por videoconferência, né? Então, a gente viu que é possível. Agora, se a gente for entrar na base da comparação, aí para mim pode ser melhor, para você não. Aí eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou dizer que é possível, né? O home office, ele veio para ficar. Algumas empresas, eu imagino, que até fizeram o exercício de transformar a sua atividade 100% home office, com pequenas adaptações. Algumas conseguiram fazendo adaptações, algumas não conseguiram, voltaram a algumas outras situações. Mas o fato de a gente trabalhar ou ter, pelo menos, criado um ambiente dentro de casa para exercitar o home office, eu acho que isso, boa parte das pessoas fez. E eu diria que, assim, feita essa análise e essa reflexão sobre a questão do home office, da sua necessidade, da sua importância, eu entendo que ele ajuda muito na organização do tempo, ajuda muito também na, entre aspas, maior qualidade de vida, no sentido de estar mais próximo dos filhos. Muitas vezes a pessoa sai de casa, a criança está dormindo, chega em casa, a criança já foi dormir, e isso angustia a pessoa. Então, quando você está no home office, quando você sai do seu escritório, você está dentro de casa, né? Quando você entra nessa porta, nesse ambiente, você saiu de casa e está no escritório, né? Então, ajuda nesse aspecto de que a gente pode se organizar melhor para estar em casa e no trabalho ao mesmo tempo. Agora, com cuidado. Por quê? Porque também o home office pode fazer com que a gente caia na armadilha de, já que eu estou em casa, eu coloco meu pijaminha, coloco minha roupa mais informal e vou continuar fazendo uma atividade, mesmo que seja em reunião, mas mesmo que não seja em reunião, uma atividade, enfim, de escritório, alguma coisa desse tipo assim. Quando vê, deu 9 horas da noite. E tá lá o nosso filho batendo na porta, papai e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter essa dosagem. Eu acho que a principal questão que é o bom senso, né? Tanto na modalidade sem home office, quanto também na modalidade de home office, mas sobretudo na modalidade de home office, porque a gente pode cair na armadilha de que eu estou em casa, mas na prática eu não estou em casa, eu estou trabalhando. E aí eu perco alguns momentos que talvez sejam importantes de conviver com a família. Eu diria que quando você abre a porta do escritório, dentro de casa, você está na sua casa e com a sua filha, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, olhando para você e dizendo, cadê você? Né? Então, eu acho que é essa dosagem, esse bom senso que a gente precisa ter para poder dar conta e lidar bem com esse processo.
sobretudo. Eu tô rindo aqui porque eu sou fã de home office, né? Destaquei essas dificuldades aí que eu acho que todos nós temos, né? Mas lembrando de várias situações aqui super engraçadas, né? Que a gente viveu na pandemia aí, né? De estar fazendo uma entrevista e passa alguém aqui por trás e um menino bate na porta. São coisas normais, né? Da gente tem que se adaptar. O cachorro latir. Aí eu nem conto. Mas olha, acho que durante a pandemia, não fui eu só, mas todos nós, nessa questão do menino bater na porta, lá naquele começo, as minhas filhas não batiam na porta, não. Elas davam tapa na porta, gritavam. Eu fazia, pessoal, me desculpem numa reunião, porque não teve o que fazer, não, tá, mas estava lá trancado. Aí depois eu percebi que ao invés de dar aquela tapa, aquela gritaria, era assim: papai, tá em reunião. Ou seja, já aprendeu uma nova experiência, né? De respeitar, porque a gente foi aprendendo com isso. E não somente a gente, os nossos filhos também. Mas recentemente eu estava numa reunião home office em casa, num dia de semana à tarde, e aí a minha filha menor estava dormindo. E aí ela acordou. Essa foi uma reunião de de uns atendimentos que eu faço na atividade de consultoria fora daqui de Pernambuco. E aí estava com um bocado de gente, enfim, de várias localidades, eu coordenando a reunião. E aí eu esqueci de trancar a porta, aí a minha filha acorda, chorando, a menor, abriu a porta e veio com tudo, né? Só que eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que se a gente colocar uma máscara, dizer assim, não, isso não acontece comigo, a gente vai não está sendo sincero nem com a gente, nem com as nossas relações. E aí a criança veio, eu botei no colo da pessoa, desculpe, mas tal, rapidinho. Aí eu tirei com a maior naturalidade, a minha funcionária pegou ela e foi. E aí vamos seguir e tal. Então, veja, se a gente não levar isso com naturalidade, a gente não está entendendo que a gente está em casa. A gente é um ambiente que é misto. A gente somente tem que ter um respeito com a atividade profissional, mas também um respeito com a nossa relação pessoal, porque nesse momento ela está se misturando. E nosso compromisso profissional, a gente tem aquela criancinha, ela nem imagina isso, ela quer o nosso compromisso com ela, né? E aí, nesse momento, é um momento que se mistura e a gente tem que saber desse jogo de cintura para lidar. E eu acho que isso é onde está a grande questão positiva e de experiência que o home office traz para a nossa vida, né? Com certeza. É preciso ter jogo de cintura, né? Agora, Tiago, a gente tem observado também nos últimos anos, nesses últimos tempos, um aumento da incidência do burnout, né? Como é que a organização do tempo pode ajudar as pessoas a evitar essa síndrome e, principalmente, a preservar seus momentos de repouso? Bom, primeiro, eu acho que a gente ter o sentimento de que vai ficar livre dos nossos compromissos já é um problema para a gente mesmo. A gente tem que entender que diminuir a atividade não vai resolver o nosso problema. A gente precisa administrar as nossas pressões do dia a dia para poder lidar melhor com essa mesma situação. Obviamente, eu não sou profissional de saúde, mas eu penso que, numa visão mais geral, eu penso que é um processo de aprendizagem também. Hoje, numa academia, eu começo pegando um peso menor, depois a minha musculatura vai aprendendo a pegar um peso maior. Eu começo a correr hoje, eu começo a correr leve, e depois, com o processo de treinamento, eu vou começando a ter um volume de velocidade muito maior do que no começo. Então, a forma como eu lido com a dinâmica do meu dia a dia vai também fazendo, eu imagino, vai fazendo a gente aprender a lidar com mais atividades com a mesma pressão do tempo, que o tempo normalmente fazer mais atividades em menor tempo. E essa é a pressão, acho que talvez seja a regra de todas as... O mundo corporativo faz isso, e com mais qualidade, né? Ou seja, não é entregar de qualquer jeito, é entregar com muita qualidade em pouco tempo, uma quantidade maior de atividade. Isso é produtividade, né? Então, e burnout, cansaço, esgotamento, vai de conta exatamente a isso. Né? É a gente ficar estafado por essa questão. Então, é a gente, primeiro, eu imagino, não ter a falsa
impressão de que diminuir a atividade vai resolver. Agora, é necessário, assim como num treinamento de academia, o momento do descanso para poder fazer uma nova série, no momento de uma corrida, a gente dá uma paradinha para poder fazer um novo volume de corrida, a gente tem um momento de descanso mental, né, dentro da nossa atividade. Então, e aí eu digo um descanso mental não é à noite para dormir, né, mas é a gente se auto-impor minutos de descanso entre uma atividade e outra, por exemplo, né? Se a gente começa a ter esse exercício, eu acho que ajuda um pouco a lidar com essas situações. Agora, eu não tenho tempo porque eu sou muito ocupado. Se eu não colocar na minha agenda, aquela mesma agenda que a gente falou no começo da nossa conversa lá, um momento de descanso, eu vou parar. Eu estava fazendo um podcast recentemente com um alto executivo e ele estava... a gente estava conversando exatamente sobre isso e dizendo o seguinte: por que não? Aí, no caso, a atividade dele poderia, nem todo mundo pode, mas por que não eu vou guardar na minha agenda de 2 da tarde às 4 da tarde, numa quarta-feira, 2 às 5 da tarde, ou então a tarde inteira, vou tirar para minha filha, para o meu filho, para ir para o cinema. Né? Por que não? Não, porque esse horário produtivo, vou ficar com peso na consciência? Não. Eu acho que momentos como esse, aí de novo, eu posso de um jeito, você pode de outro. Cada um tem que encontrar a sua melhor forma. Mas não priorizar momentos de descanso físico e mental, e colocando como a desculpa: eu tenho muita atividade e eu tenho que dar conta de todas essas atividades, aí eu estou criando talvez uma dificuldade para mim mesmo. É possível inclusive renegociar prazos com o seu gestor, com o seu superior, se for o caso. Muitas vezes até há estudos, o Domenico Di Masi, que é um sociólogo italiano que faleceu recentemente, ele diz que no mundo moderno, ele dizia, né, na sua literatura, que no mundo moderno cada vez mais a gente vai ser demandado pela nossa capacidade mental e menos pela nossa capacidade operacional. A capacidade operacional vai ser comandada por máquinas, né? Então, se a gente não cuida dessa nossa melhor e maior ferramenta, a gente vai sofrer as consequências por isso. E ter a ideia não significa necessariamente que eu vou ter exatamente nesse horário das 2 às 4 que eu estaria dentro da empresa. Ter essa ideia, aliás, pode ser de 2 horas da manhã, quando eu acordo com a solução que eu queria ter tido no dia anterior. Pelo menos comigo acontece muito. O que eu faço, muitas vezes, para não esquecer, que às vezes o sonho faz a gente esquecer rapidamente, pensando que vai se lembrar no dia seguinte, e a gente esquece, anotar. Eu tenho o meu celular do lado e anoto, e aí pronto. Então eu fico sonhando, sei lá, mas já aconteceu várias vezes. Então eu acho que a gente tem que arranjar momentos para descanso. Caso contrário, a gente vai ser esgotado por qualquer situação. Fosse fazer esse exercício na academia para fechar, mas fazendo ao invés dessas 10 repetições, faça 50 repetições. O seu corpo, a sua musculatura, o seu braço não vai aguentar. Da mesma forma, a nossa cabeça, se a gente não conseguir ter ou não se dar esse momento de descanso. Então, depende muito mais da gente do que a gente acha que depende. Olha aí, pessoal, grande dica, hein? Vamos colocar o momento de repouso, de descanso na nossa agenda, hein? Tiago, agora a gente vai fazer uma provocação com você, viu? Vixe, Maria. É o nosso momento algo mais e algo menos, né? Primeira provocação, algo mais. Você destacaria a história de alguma pessoa que mudou de vida com mudanças na organização da agenda? Da agenda? Ou do tempo? Da agenda, eu vou falar de a gente tem um curso de administração do tempo e qualidade de vida, e recentemente num encontro que a gente faz online mensal, um dos alunos, no caso uma aluna, ela tinha dificuldade de lidar com a agenda pelo seguinte: ela primeiro tinha uma agenda, ela era profissional de saúde e tinha várias agendas. Agenda para um vínculo, agenda para outro vínculo, agenda para outro vínculo e agenda para sua atividade pessoal. Nossa! E aí, naturalmente, quando você tem várias agendas com as mesmas 24 horas organizadas, é uma hora que vai chocar. Então, a primeira, inclusive até para quem usa agenda, uma orientação importante é a gente ter uma agenda, uma única referência.
A gente não tem 24 horas diferentes, não, divididas, não. São as mesmas 24 horas que começam igualzinho para mim e para você. A forma como a gente se organiza lá dentro. Então, ela trouxe essa reflexão e a preocupação dela, que é uma preocupação natural, era colocar numa agenda compartilhada muitas vezes, né? Era online, e aí colocar um determinado compromisso para à vista de outras pessoas que não tinha nada a ver com isso. E aí as próprias pessoas, alunos que a gente faz esse encontro, começaram a dar algumas dicas, algumas sugestões no uso da agenda. E a agenda tem dispositivo de, por exemplo, você preservar algumas situações, algumas informações lá dentro, né? E aí, ou mesmo até fazer algumas indicações por cores. Atividade pessoal, eu boto uma cor tal. E aí ela não precisa dizer, eu vou ao médico, ou eu vou fazer alguma coisa desse tipo assim. Ela bota um dispositivo que ela automaticamente ela se lembre dessa situação. Mas mesmo assim, quando abre o dispositivo lá da agenda, pode ter algumas informações que podem ser preservadas, o conteúdo lá ser preservado. Então, ela estudou, depois dessas sugestões, dessa reflexão, ela estudou melhor o uso dessas agendas e 1 mês depois, 2 meses depois, porque no mês seguinte ela faltou, aí no segundo mês, ela trouxe o case dela e trouxe o case na maior felicidade, dizendo que passou a utilizar uma agenda, colocar tudo, aí descobriu exatamente esses dispositivos de preservar alguns conteúdos e ela estava maior feliz, porque ela conseguiu ver agora numa única referência toda a sua programação de compromissos pessoais, profissionais e profissionais de vários vínculos. Eu digo que isso é um exemplo positivo, né? Com certeza, fantástico. Com certeza. Tiago, ou algo menos, eu quero fazer uma provocação, que se teve alguma situação que você se deparou assim, de desperdício de tempo, assim, por falta dessa organização que lhe marcou mais, porque sempre tem algum case assim, que assim, meu Deus, como é que a pessoa lidava, como é que a empresa lidava com essa situação? Eu vou pegar assim de De supetão. de supetão, mas deixa eu tentar. Tempão atrás, vou dizer, uns 15, 20 anos atrás, eu fazia essas noites de ciclismo pela cidade. Na época tinha uma febre muito disso, nem sei se hoje tem isso, mas a gente juntava amigos e se encontrava normalmente às 8 horas da noite e ia rodar a cidade, né? E passava 4 horas, 5 horas, voltava de 1 hora da manhã, era um negócio bem, bem puxado. E na época a gente era bem adaptado para isso, gostava muito e esperava, era uma vez por semana e esperava. Quando terminava era tão gostoso que já estava esperando a semana seguinte para fazer isso. E tinha uma pessoa lá que é uma pessoa maravilhosa. Até hoje eu não tenho mais relacionamento com ele, faz muito tempo, mas era uma pessoa muito legal, assim, muito bem sociável, enfim, não tinha cara feia com nada. E quando a gente marcava 8 horas, e cadê esse danado desse camarada? Né? E aí a gente, quando ligava, eu tô chegando. E esse eu tô chegando, esse danado era tomando café não, desculpa, jantando ainda em casa. Esse danado. E aí a gente ficava esperando, e aí começou, e aí no começo a gente ficava esperando, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, fazendo. Nossa! Esperava fazer assim, porque como quer queira, quer não, a segurança, a gente precisa andar em comboio. Claro. E deixar ele só, enfim. Mas a gente foi e disse assim, rapaz, olha, é crônico esse negócio. A gente ou enfrenta a situação, ou então a gente vai estar sempre atrasando a nossa programação. Porque quer queira, quer não, já não é tão cedo. E voltar, enfim. E a gente não ia diminuir o percurso do passeio. Então, a gente, para a forma de lidar com essa situação, foi, vamos embora. Espera ter um tempo aí de espera de 15 minutos, depois vamos embora e aí ele fica. E aí a gente achando que ele ia melhorar com essa situação, ele não melhorou não. Mas a gente pelo menos melhorou em saber lidar com essa situação, porque diminuiu pelo menos a angústia da gente. Eu acho que isso aí talvez seja um algo menos, né? Desperdício de tempo de todo mundo. De todo mundo. Aí serve de experiência pra gente, na nossa vida pessoal, profissional, porque muitas vezes o nosso tempo é impactado pelo tempo alheio. Né? Isso aí é uma experiência. Né? E como é que a gente lida com esse tempo alheio? A gente precisa, no mínimo, externar o incômodo para poder tratar. Porque colocar limites. Colocar limite, combinar.
né? Combinar, né? Colocar limites ou alinhar os limites ou as condições, porque senão a gente sempre vai sofrer ou alguém sempre vai sofrer com o problema do outro. E isso não é, no mínimo, justo, né? Então, acho que para esse algo menos, mesmo sendo menos, serve de uma lição importante para que a gente possa lidar com essas situações. A questão dos limites é muito importante. Agora, Tiago, chegou uma hora da nossa dica cultural, né? Para encerrar aqui o nosso bate-papo aqui no Pernambucast. Você poderia compartilhar alguma dica sua de livro, pode ser filme, pode ser série, sobre essa questão da gestão do tempo? Cláudia, antes de Tiago falar e dele trazer, eu vou apresentar para os nossos leitores, quem não conhece ainda, Quem Tem Prazo Não Tem Pressa, né? Que é o livro do Tiago, já tem uns anos já, né, Tiago, do lançamento desse livro. Mas eu tenho um... E então tem aqui boa parte dessas recomendações, dicas, né, da experiência de Tiago com a gestão do tempo, um livro aqui lançado pela editora INTG, Quem Tem Prazo Não Tem Pressa. Agora pode fazer a indicação. Não, mas Thiago. eu vou... Porque aí tem Tiago, mas fui eu, Carmen e Francisco, meus sócios da TGI, né? A gente construiu esse conteúdo, é um conteúdo riquíssimo, modéstia à parte, mas é um conteúdo bastante interessante, leve e rápido a leitura, embora a gente aparentemente vê aí um livro um pouco mais espesso, mas é uma leitura bem gostosa, porque fala da vida, né? Fala da gente, a gente se identifica com qualquer parte do texto porque não é o conteúdo específico para uma determinada segmentação. É um conteúdo específico para a vida de qualquer um de nós. Então, é um livro que se adapta a todo mundo. Tempo, trabalho e qualidade de vida. Francisco já foi entrevistado no Pernambucast e Carmen em breve, né, Cláudia? Em breve, em breve. Sobre essa pergunta, eu fui preparado. Então, eu não vou pensar de supetão como essa do algo menos. E aí eu trouxe, porque aí não somente falo como eu apresento aqui a capa. Deixa eu pegar. Vamos ver. Que é esse daqui. Nada Pode Me Ferir. É um livro de David Goggins. É uma autobiografia na realidade, uma pessoa muito ligada ao esporte. A história de superação do único homem a completar o treinamento de elite como Navy SEAL, Army Ranger e TACP. São questões militares americanos. E aí esse camarada, esse livro é simplesmente impressionante, porque ele chega no limite dele ao longo da vida, desde o início da história dele, que é uma história sofrida de vida, mas que ele foi superando e ele encontrou no esporte e no desejo de entrar no Navy SEAL, enfim, como uma grande meta de vida dele para dar continuidade, né? Enfim, para responder muitas vezes o que ele teve de dificuldade ao longo da vida dele. E ele se superou simplesmente. Então, nada pode me ferir porque ele encontrou, inclusive ele diz aqui, que quando você está no seu limite, você apenas deu, eu estou em dúvida agora se foi 60% ou 40%, acho que foi 60% da sua capacidade, ele diz aqui. Mas para não demorar muito na apresentação, ele fala isso. E eu acho que isso aqui é para o esporte, mas também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E aí entra nessa questão do esgotamento, muitas vezes, e é uma subjetividade essa questão, mas isso é um aprendizado que talvez a gente leve para tudo, porque muitas vezes a gente se sente incapaz, muitas vezes a gente se sente esgotado, cansado, mas aí, segundo ele diz, se a gente chegar nesse nosso limite, a gente pode dar muito mais, porque é muito possível. E inclusive ele faz essa reflexão não somente para o esporte, mas também para a vida da pessoa. Então eu diria que esse seria um bom livro para leitura. Para quem quer arrumar o tempo, arrumar a agenda, né? Botar a vida, as prioridades na vida. Pois é, gente, depois dessa super dica aí de Tiago, nós agradecemos a participação dele aqui no Pernambucast. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui, espero que tenha contribuído com conteúdo, com reflexões. Sem outra coisa, você me falou no início do nosso encontro de que ia divulgar o Instagram e tal, lá a gente eu e a TGI, né, e toda a equipe, a gente
sistematicamente produz conteúdo sobre administração do tempo e qualidade de vida. Em conteúdo mais curtos e também conteúdos mais densos. Então a gente tem o @Tiago Sique, e pode até colocar na legenda aqui essa informação, TIAGOSIQ. Então lá tem vários conteúdos relacionados ao tema. Quem tiver interesse pode me seguir, que aí a gente vai estar sempre falando sistematicamente, aliás, diariamente sai conteúdo relacionado a esse tema. Então fica aí também uma dica, não somente o livro, mas também as minhas redes para falar do tema de administração do tempo e qualidade de vida. No mais, agradecer muito aí essa oportunidade de a gente ter conversado hoje. Com certeza vocês vão aprender sobre gestão do tempo e também sobre maratona, atividade física, horário de acordar cedo, né, Tiago? Gente, esperamos que todos tenham gostado desse nosso bate-papo com o Tiago. A cada edição do Pernambucast, a gente sempre está provocando nossos leitores, nossos seguidores a também mandar perguntas, mandar alguém comentário, sugestões. Você pode mandar para claudia@algomais.com, para rafael@algomais.com. Até o próximo episódio. E nos siga também no nosso canal do YouTube, no Spotify, no Instagram, né, para saber de todas as novidades daqui da gente do Pernambucast e da revista Algo Mais. Até o próximo episódio.